bem, então, tentando fazer uma breve síntese, uma retomada desse segundo módulo que nós tivemos ao longo do nosso curso, eu gostaria de localizar algumas ideias. Primeiro, então, os 4 temas e depois desdobrar e relacionar esses temas entre si. No primeiro tema nós tratamos basicamente da soberania alimentar no semiárido. No segundo tema nós tratamos da segurança alimentar. No terceiro tema nós tratamos do direito humano à água e à alimentação. E no quarto tema, mais precisamente, o direito à água. No primeiro tema, o que é interessante destacar, vendo a porta de entrada que nós quisemos dar para esse segundo módulo, ela versou basicamente de estabelecer um diálogo sobre aquilo que é o mais cotidiano na nossa vida. Ou seja, o que de fato nós precisamos para viver diariamente? É a comida. Então é uma coisa muito simples, mas ninguém vive sem ela. Por isso, a porta de entrada foi discutir o que a gente come, como a gente come, quando a gente come, com quem a gente come, para quê? Para que possamos perceber que essas coisas que aparentemente são simples do dia a dia, nós não vivemos sem elas. E a alimentação, ela faz parte da nossa cultura. E se ela faz parte da cultura, então, tanto os hábitos, os gostos, eles também são construídos ao longo da nossa caminhada. Eles são, numa palavra mais construída, a gente chama assim, uma construção social. O que é uma construção social? De acordo com cada região, com cada lugar, os gostos, os hábitos, eles vão se constituindo de acordo com a conformação que eles pegam naquela região, naquele estado, naquele município. Então, podemos perceber desde das formas como as nossas mães, as avós, as pessoas antepassadas faziam a comida, como preparavam a comida, o que era e o que é essa comida, o que essa comida causa em nós, como essa comida causa sociabilidades, e por aí afora nós discorremos bastante nesse primeiro módulo para perceber que o bom e o importante é que a comida seja de fato uma comida que faça bem. E para que ela faça bem, é importante que ela seja uma comida regional, uma comida local, uma comida ecológica, saudável. No segundo tema, nós já tratamos uma questão mais conceitual, eu diria assim, do processo de compreensão e construção da segurança alimentar ao longo da história. Nós percebemos que em algum momento ela foi estreitamente associada com um direito, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois, por razões, sobretudo de determinação de ordem política, essa questão mais de direitos ela ficou mais escondida e se sobrepôs à ideia forte da Revolução Verde, que baseava bastante no princípio de abastecimento alimentar. Esse período foi de alguma forma superado, eu diria assim, a partir da década de 80, com a incorporação de um conjunto de elementos que vão de fato enriquecer e construir essa noção de segurança alimentar que nós temos hoje, que trata das dimensões da nutrição, da dimensão da saúde, da dimensão econômica, da dimensão de alimentação como direito, da dimensão da alimentação estreitamente relacionada com as questões ambientais. Portanto, estamos falando a partir da década de 90 e mais precisamente de 2000 em diante, de uma segurança alimentar e nutricional que vai fazer parte daquilo que hoje nós chamamos de sistema. Então hoje, quando nós falamos em segurança alimentar e nutricional, de alguma forma é quase automático nós falarmos em sistema de segurança alimentar e nutricional, que implica uma concepção, ou seja, uma forma de compreender e de se relacionar com o tema da segurança alimentar de forma sistêmica. Aí nós avançamos um pouco mais na terceira semana, e tratamos em boa parte de 2 conceitos importantes. Um deles é do direito humano à alimentação e outro é a soberania alimentar. Se criou, de certa forma, eu diria, um consenso no Brasil de que a segurança alimentar e nutricional ela deve ser guiada por 2 princípios mais gerais que orientam essa caminhada. Um princípio é o direito humano à alimentação, o segundo princípio é
a soberania alimentar. Quando nós falamos em direito humano à alimentação, nós estamos falando do acesso das pessoas, um acesso físico e econômico, a uma alimentação de qualidade, quantidade, regularidade, de forma permanente e adequada em cada contexto, em cada situação. Isso significa, fundamentalmente, que as pessoas se compreendam como sujeitos de direitos, portanto, nas condições de acessar a alimentação de qualidade. Na compreensão da soberania alimentar, nós tratamos muito mais a ideia de que a soberania alimentar é o direito dos povos de poderem determinar o que querem, como querem e quando querem comer. Ou seja, os povos estabelecerem as políticas de produção, distribuição e consumo de alimentos. Numa palavra simples, significa os povos serem os cidadãos que determinam o caminho de como vai ser a produção, a distribuição e o consumo alimentar. Juntando então esses dois grandes temas, eles de alguma forma se constituem como uma orientação, uma diretriz que vai se traduzir então nas políticas da segurança alimentar e nutricional. Aí nós entramos na quarta semana, que trata mais diretamente do direito à água. O direito à água, eu diria assim, no contexto internacional e também brasileiro, ele é um dos últimos direitos a ser incorporado na dimensão dos direitos. E no semiárido ele tem uma particularidade relevante, dada a importância da água e da falta da água em muitas situações. Então, compreender a água como direito e como parte do processo de vida, isso todos nós sabemos da importância dela. Agora, a força de compreendê-la como um direito põe em cada um de nós a noção de que, se ela é um direito, o Estado tem obrigação. E uma das obrigações do Estado é exatamente de criar todas as condições para que todos os cidadãos possam ter o acesso à água de qualidade, quantidade, regularidade em todas as suas fases de vida, tanto na atual geração como também pensar na sustentabilidade das futuras gerações. Tendo recorrido então brevemente esses 4 temas grandes, a gente poderia dizer assim: trabalhamos bastante um módulo conceitual. E esse módulo conceitual, ele novamente aponta para uma questão de fundo, que articula essas várias dimensões aí. Numa palavra simples, poderíamos dizer assim: segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar e direito humano à alimentação e direito à água, eles fazem parte de um componente sistêmico, ou seja, precisamos mais e mais compreender a questão da alimentação como parte de um sistema e de um jeito mais amplo de um ecossistema que requer um conjunto de condições para que possamos construir gradualmente, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista mais conceitual, do ponto de vista das leis, das orientações que comandam as políticas públicas, um conjunto de medidas que orientam o bem viver a partir da noção de sistema. Talvez essa seja a ideia-força de todo esse módulo. Compreender a questão da alimentação como parte de um sistema e por isso ela se desdobra em várias direções, várias perspectivas. E isso não é simples, mas se nós compreendemos assim, isso nos dá uma força muito grande, sobretudo a partir da noção de que cada uma de nós é sujeito e sujeito de direitos. E esse sujeito de direitos, então, ele constrói processos, e esses processos, cada vez mais, eles podem se configurar como um sistema de segurança alimentar e nutricional.